de história, para explicar a questão da vida dos portugueses, com aquilo, tudo que aconteceu com os índios, com a população negra, sem falar de política, se isso são ato político. Então isso é uma desinformação, é uma falta de conhecimento sobre o que é ideologia, né? E então, o que é partido. Então isso tudo tem que ficar bem explicado, porque uma fala muito vaga e as pessoas não conseguem enxergar o que é, delimitar o que é essa coisa de sem partido. O que é sem partido? O que é partido? O que é ideologia? O que é política? A gente tem que entender. A própria palavra política vem de polis, né, que vem de cidade, que lá na Grécia o Platão discursou sobre isso, falou sobre isso. Então a gente tem que entender, tudo é política. O trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho político. E esse trabalho é ruim. A gente tem que pensar sobre isso. O que é político, o que é partido, o que é escola. E aí, a partir disso, pensar numa escola para todos. E não esse discurso, porque a deputada que ganhou e que incentivou os alunos a filmarem os professores, ela estava dando aula com a camisa de Bolsonaro. Então, escola sem partido. Como é que escola sem partido, se ela tá levando o partido dela, ela está levando a opinião dela? Então, isso é uma contradição. Então, uma pessoa que tem conhecimento sobre o que está fazendo, mas quer influenciar uma população de que acham que os alunos estão sendo influenciados por alguma esquerda, que as pessoas são de esquerdas. Eu acho que essa coisa também de esquerda e direita ela é muito nova, essa discussão. Ganhou mais por conta da internet, né? A internet está aí e aí a gente está discutindo muito mais esse conceito de esquerda e direita. Eu acho que tem pouca discussão, na verdade. Se a gente perguntar a maioria da população, muita gente não sabe dizer o que é, né? Porque as pessoas são enganadas, as pessoas... É um discurso vago, sem profundidade. Aí eu me lembrei de uma coisa, quando fala de doutrinação, né, nas escolas, por exemplo, eles usam dados factíveis, né, depoimentos e tal, não tem dados concretos sobre isso, né. Enquanto os professores dizem que não existe a doutrinação, eles afirmam que existe, pegam alguns casos isolados e dizem que existe. Por exemplo, eu nunca presenciei na minha época de escola nada parecido com o tipo de doutrinação. Só que na faculdade, eu fui mais... colocado visões de direita do que propriamente de esquerda, né? Porque eu estudei administração e a maioria dos meus professores eram tudo de alinhamento de direita. Nem por isso eu fui por uma direita, e nem por isso eu fui doutrinado pelos meus professores que tinham um alinhamento maior sobre essas questões. Acho que é importante mostrar as duas perspectivas. Agora, me preocupa essa questão de neutralidade ou de deixar os pais que sejam responsáveis primeiros pela educação dos seus filhos, como fala na lei da escola sem partido, e os professores, como é que vai manter neutralidade quando vai falar de nazismo, quando vai falar de escravidão? Aí você tem que dar dois lados da moeda, mas como é que o professor vai se posicionar com relação a isso? Mas você vai dar um outro lado do nazismo tentando explicar qual é o lado bom do nazismo? Pois é, não existe isso. É o que eu te disse, é uma falta de conhecimento do que significa o trabalho em sala de aula, do que significa doutrinação, do que significa partido, do que significa ideologia. A gente vai mostrar ali a história. Claro que a história ela é sempre contada de um ponto de vista, né? Mas eu não acredito que algum historiador, alguém mostre o lado bom do nazismo. Eu acho que não tem lado bom diante daquele caos que foi e de tanta destruição e da morte de tantas pessoas. Porque tem muita gente que defende, né? Tem muita gente que defende a escravidão. Tudo bem, explicar como era o contexto histórico do nazismo, não, né? Da escravidão nessa época, né? Mas eu não entendo de jeito nenhum a escravidão com o negro, né? Todo o processo de escravidão com todos os povos, né? Aquela questão da guerra e tal. Pelo período que se vivia, eu até entendo um pouquinho esses processos, mas o processo de escravidão com o negro ele foi de extrema crueldade, né? E até hoje a gente sofre isso, como os outros povos não sofrem, os outros povos que foram escravizados não sofrem como os negros sofreram, né? Que foi uma questão uma atrocidade desumana mesmo, assim. Mas como é que vai explicar essas questões, né, Nath? Não Dar tem outra explicação, perspectiva para... Porque não existe isso. Então, essa é a preocupação dos professores. Os professores sabem que não tem como você dar uma aula sem ninguém pensar em política, sem pensar em ideologia, sabe? Não tem como. Só que eles
colocaram isso na sociedade como se fosse algo de doutrinação. Ninguém está doutrinando, o professor está explicando um processo que aconteceu. E eu não sei nem como pensar em uma aula para falar sobre as grandes navegações sem pensar em política, porque está tudo interligado, nada está separado. Né? Se a gente parar para pensar, se a gente for falar sobre a questão do negro hoje, como é que eu falo sobre a questão do negro, a condição do negro hoje, se a gente sem pensar na escravidão, sem pensar em questões históricas? Nós temos 130 anos de abolição da escravatura. Após a abolição, nós tivemos 30 anos de Estado Novo, se eu não me engano, e depois, mais um tempinho, o negro não tinha direito à escola, não podia estudar, o negro foi posto para fora das fazendas, entendeu? E aí eles deram o quê? Deram terras ao imigrante, né? E aí começaram política para criminalizar o negro. Então, como é que eu falo que a situação do negro hoje não tem influência, não é influenciada por questões do passado? Como é que eu falo isso sem falar de política? Como é que o professor vai dar uma aula dessa? Então, eu penso que os professores estão numa situação muito difícil se esse projeto passar, até porque a gente tem uma extrema-direita crescendo, né? E uma extrema-direita crescendo sem estudo sobre o que é extrema-direita. O estudo hoje é o WhatsApp. Imagine esses jovens todos se formando através de mentira do WhatsApp, pressionando o professor em sala de aula, numa sociedade violenta como nós temos. Outro dia eu estava falando com um amigo meu que não vai demorar a gente ver o professor morto. A situação é muito séria, essa situação de escola sem partido. E o Ministério Público, a Justiça, parece que, ao invés de pressionar, parece que está fazendo o jogo deles. É muito difícil, apesar de que a deputada, né, que ganhou lá no Sul, ela já foi chamada aí a prestar o depoimento, foi questionada a respeito disso, mas a gente precisa de uma justiça que venha estar do lado dos professores, que é do lado da população. As pessoas precisam estudar. Imagina uma população que não estuda história. Não tem como, história é fundamental. Eu não querendo generalizar, mas como é que a gente vai conseguir isso elegendo militar e evangélico? Para mim, os grandes influenciadores todas essas questões, né, que querem carta branca para fazer um monte de atrocidades que já faziam, né, que fazem ainda hoje, que demonizam direitos humanos como se fosse uma coisa ruim, né? E aí a gente só vê isso complicando cada vez mais. Aí eu já queria linkar isso com você, que é essa questão dos direitos humanos. Muitos anos, né, para conquistar muitos direitos e tal, mas hoje a gente se vê quase que, assim, quem é defensor no desespero, como se tudo isso tivesse se acabando aos poucos, porque as pessoas estão batendo de tal forma nos direitos humanos, como se fosse uma coisa assim, né, muito ruim. Como é que você vê a questão dos direitos humanos, principalmente nesse cenário que a gente vive hoje? Primeiro, como já no começo a gente discutiu sobre o papel da televisão, da grande mídia. A grande mídia, né, e principalmente os jornais, eu vejo os jornais locais afirmando e colocando isso diariamente na cabeça da população, que direitos humanos defende bandido. Então isso já está ali incrustado, né, numa grande parcela da população, que direitos humanos defende bandido. Então, como o aumento da violência está aí, né, quer dizer, todo mundo está com medo, assombrado com essa questão da violência, então todo mundo faz esse contraponto, né? Porque o marginal faz o que quer, sai por causa dos direitos humanos. Novamente, é uma falta de conhecimento. O histórico dos direitos humanos, ele vem de muitos séculos atrás, né? É os direitos da população, porque senão o Estado, ele nos oprime. Os direitos humanos não é para defender bandido, mas é para nos defender da arbitrariedade do Estado. Porque se a gente pensar no nazismo, o que foi aquilo ali? Foi uma arbitrariedade do Estado. Então, quando se tem os direitos humanos fortalecidos, você tem uma luta da população contra essa arbitrariedade do Estado. É muito difícil lutar contra a força do Estado.
O Estado ele é muito forte. Ou a gente se une contra qualquer tipo de arbitrariedade, ou senão a gente sempre vai tomar despartido. Então, o que é que acontece? Já colocaram na cabeça da população essa questão de que direitos humanos é coisa de bandido. Isso é repetido diariamente nos jornais. E eu acho que isso não é à toa, porque existem os editores, o que a pessoa pode falar e o que não pode falar. A gente sabe que são poucas famílias que detêm o poder sobre a grande mídia. Então, eu penso que é como se fosse uma teoria da conspiração. É isso mesmo que querem. Querem que a população acredite que direitos humanos defendem bandido. Isso é um absurdo e a gente tem que lutar contra isso. Disseminar o conhecimento, do que é direitos humanos, também buscar conhecimento, estudar lá sobre direitos humanos. Eu esqueci. Porque tem a Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente tem que estudar, buscar conhecimento, a gente que está na linha de frente, de esquerda, que está em projeto social, pensar, estudar a Declaração dos Direitos Humanos e trazer isso como um trabalho ali, de formiguinha, mostrando, isso aqui está desse jeito, mas na televisão está dizendo que é outro jeito, que é outra forma, que é outra coisa. É assim mesmo? Está em consonância aqui com a Declaração dos Direitos Humanos ou a televisão está mentindo? Então a gente precisa desmascarar e mostrar a mentira da grande mídia, que é perversa demais, sabe? Não tem como. Outro dia um professor de história estava dizendo que ele dá uma aula e depois a pessoa vai lá, assiste um programa de televisão e desconstrói tudo o que ele construiu ali em sala de aula. Então assim, é aquela coisa da educação com a cultura. Isso também é cultura. Você também está assistindo na frente então a cultura está ali vencendo, de uma certa forma, a educação, né? Aquela educação formal. E aí para um lado ruim, eu penso. Né? Então a gente tem que pensar, buscar mais conhecimento, trabalhar mais isso nos núcleos sociais, como aqui na biblioteca, ou nas escolas comunitárias, ou nos grupos, que cada um tem seus grupos, e explicar e discutir sobre isso, porque é um absurdo uma população que diz que direitos humanos defende bandido. E você que é igual a mim, que é igual a ela, está na mesma condição social, para de defender o opressor, pelo amor de Jesus Cristo, né? Quem acredita no Jesus Cristo, nesse ser revolucionário, não aquele Deus aí que estão falando, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, que quer que os homossexuais morram, né? Essas coisas todas. Esse Deus aí... Se Jesus Cristo estivesse hoje na Terra, onde é que ele andaria? Pois onde é que andaria? Pois ele estava aqui na favela, ou ele estaria lá com a burguesia que está oprimindo, com aquele que está oprimindo o índio, matando o índio, aquele que está matando, que quer tomar as terras dos quilombolas. A gente tem que pensar onde é que esse Jesus estaria andando hoje. A gente tem que pensar sobre isso. Estava lá com o juiz, outro dia eu vi um padre falando. Ele ia estar com o juiz que recebe auxílio moradia e tem casa própria, ou ele ia estar com as pessoas que estão correndo atrás para ter suas casas? Né? A gente tem que pensar nesse Jesus. Quem era esse Jesus? Nata, então vamos para o próximo assunto, que o negócio aqui tá quente. Flexibilização das armas. Né? Uma proposta também, não sei se você já leu alguma coisa, então eu queria saber o que é que você acha sobre essa questão. Olha, sinceramente, eu acho que isso é uma grande mentira que inventaram aí na sociedade. Mentira no sentido de que eles querem armar a população. Eu não sei até que ponto eles querem armar a população. Porque imagine se tem uma manifestação com a população armada, a polícia não iria ficar de uma certa forma receosa, né? O Estado, a polícia, que eu digo, o Estado não iria ficar receoso com essa população armada, né? Mas de qualquer forma eu sou contra, né? Eu acho que a gente tem uma população violenta, né? Eu não gostaria de andar com a arma, porque eu achar que o bandido ia me roubar. Já basta o celular, né? Que hoje que é a coisa que se rouba mais, é celular. Imagine eu com a arma. Eu não tenho intenção nenhuma de ter uma arma, eu acho que é muito perigoso. E eu acho que a gente tem que pensar, assim, ver os países que tem, né, que a arma é legal e ver as estatísticas. Né, o que tem lá, o que aconteceu, o que não aconteceu, é válido proteger o mesmo contra o bandido? Como é isso? Então a gente tem que pensar nessas estatísticas, um trabalho sério, né, trazer e pensar no nosso contexto social. Porque também assim, eu sou contra essas pesquisas em outros países e querer aplicar o nosso país sem pensar no nosso contexto. Né? A gente tem que pensar
na nossa população, como é nossas relações, até porque uma arma é cara. Quem vai ter arma na nossa sociedade? Né? Outro dia eu vi na televisão, uma arma custa R$7 mil. Quer dizer, um salário mínimo 900 e pouco e uma arma de R$7 mil. Tudo bem que tem gente que pode juntar dinheiro para ter uma arma, mas eu acho que ainda não é a maioria da população. A gente tem uma população, a gente tem várias tensões raciais, né? A gente sabe que já houveram vários casos de pessoas que quando vê um negro pensa que é ladrão. Imagina uma pessoa com uma arma e aí saca aquela arma porque tá com medo, tá com pânico, porque isso pode acontecer, dá um tiro, mata a pessoa, mata aquele cidadão e às vezes a pessoa não ia fazer nada. Isso é corriqueiro, várias pessoas contam esses relatos, né, de ou negro, né, de ser visto como um marginal, ou até um branco mesmo, que já falou, eu tenho vários relatos de pessoas que achou que a pessoa ia roubar, mas não era ladrão, até mostrando até o seu preconceito, né, até do próprio negro mesmo, porque às vezes isso também acontece com a gente, não é só uma relação entre o branco e o negro. Então a gente tem que pensar sobre isso, quem vai ter arma, né? E quando começaram a vender armas, as armas vão ficar muito mais caras. Né? A quem interessa, tem que pensar isso, a quem interessa um mercado de arma, quem vai ganhar com isso? Né? Então a gente tem aí o nosso presidente que foi eleito fazendo propaganda de uma marca de arma. Porque eles têm interesse, eles vão ganhar dinheiro. Né? É a burguesia querendo ganhar dinheiro. É isso. Né? Para matar preto. Pobre. Isso, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que morrem de crime violento são pessoas negras e pessoas pobres. Isso, todas as estatísticas estão aí, há vários estudos, há várias pesquisas que mostram isso. Então a gente tem que pensar quem serão essas pessoas, quem são as pessoas que terão armas, quem tem dinheiro para ter arma no Brasil, quem vai morrer, quais são os conflitos. Né? Fora as outras pesquisas de crianças que às vezes pegam a arma dos pais para brincar e um mata o outro brincando. Também tem pesquisa sobre isso. Eu acho que a população tem que pensar muito bem se vão apoiar isso ou não. Por exemplo, os Estados Unidos, que eles usam muito, né? Toda hora está morrendo alguém em massa. Se eu não me engano, os Estados Unidos tem a população carcerária maior que a no Brasil. Acho que é 2 vezes mais ou 3. E aí essa discussão tendenciosa que há na sociedade. Então você, nos Estados Unidos tem arma, mas ninguém mostra os índices, as pesquisas de quem morre e de quem não morre. Outro dia eu vi na internet que um homem branco e um homem negro se atracaram. O homem negro estava pegando o cara branco que estava roubando, aí chegaram e mataram o homem negro. Por quê? Porque ainda na cabeça de uma sociedade, o marginal é um homem negro. Então a polícia matou um homem negro. Não era ele que estava roubando, ele estava lá se atracando, segurando o cara, mas o que é que está no imaginário da população? De quem é o marginal? Né? Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso, porque se uma pessoa negra está apoiando o armamento, ela pode ser vítima dessa violência. Rapaz, complicado demais, viu? Acho que a mensagem, quando a gente fez essa proposta, é para passar, assim, entre nós mesmos, sabe? A gente não está tentando passar a mensagem para fora do nosso terreno, sabe? Da nossa população. É para tentar também que essa população nos escute e ouça um outro lado do que elas veem na televisão, do que elas estão comprando pelo WhatsApp ou pelas igrejas da vida, enfim. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista, mas ainda tem uma última questão que é sobre movimentos sociais. Aí a gente vai dar uma passadinha rápida aqui. Como é que você vê a importância dos movimentos sociais, que está sendo também bem banalizados ultimamente, né? O nosso presidente já disse que vai acabar com o ativismo, com o movimento social, com ONG, com essas coisas todas. O que é que você tem a dizer sobre movimentos sociais organizados? Eu penso que os movimentos sociais estão em um momento muito, assim, muito de perigo mesmo, porque tem uma lei, né, que vai criminalizar aí, a lei do terrorismo, e se essa lei for aprovada, os movimentos sociais, eles vão ficar recuados, porque, por exemplo, o MST, se o MST sair para a rua com a lei dessa aprovada, ele vai estar enquadrado na lei do antiterrorismo. Então, ninguém vai poder mais fazer manifestação, nem o próprio trabalhador não vai poder mais fechar a rua. Quem quiser fazer manifestação não vai poder mais fazer manifestação. Então, os movimentos sociais, eles estão ameaçados
com essa lei, que foi uma lei sancionada lá, primeiro lá com a Dilma, que ela foi pressionada por conta da Olimpíada, e ela vai ser aplicada, porque o que eles querem agora é aplicar a lei. Estão lá brigando no Congresso para aplicar, porque é bom que as pessoas saibam, que muita gente pensa que a lei foi criada por esse governo agora, mas não foi. Foi no governo da Dilma que ela foi pressionada por conta das Olimpíadas. Então, eu tenho muita preocupação com o MST, eu tenho muita identificação com o MST. Tenho preocupação também com o movimento aí dos sem-tetos, né? O MTST, de pessoas que estão ali lutando por coisas melhores, por moradias, lutando pela reforma agrária que precisa ser feita no Brasil, que é um debate que já vem de muitos anos, ele não consegue avançar, que é muito difícil. Então, eu penso também que a hora dos movimentos sociais saírem, não só para estar em palanque fazendo discurso, mas para mostrar à população o que estão fazendo, o que é o MST. O MST é o maior produtor de arroz orgânico. Tem toda uma produção orgânica de trabalho da terra, de totalmente diferente do agronegócio, que destrói tudo, que mata índio, que quer acabar com a comunidade quilombola. Né? Outro dia teve uma votação aí, eles perderam, não foi muito divulgado, que as comunidades quilombolas iam perder as suas terras. Era até da novela, estava passando da novela lá no, acho que é Jalapão, que é toda ali que cuida de uma comunidade quilombola, eles poderiam perder aquelas terras. E o projeto ele foi derrubado pelo STF. Então, eu acho que os movimentos sociais têm que mostrar mais aquilo que eles são. Não ficar só nessa coisa do discurso político. A população precisa entender o que é um MST, o que é um MTST, o que é a comunidade quilombola, o que é a luta pelos direitos LGBT. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente todo mês tem um projeto, né? A gente está em Novembro Azul, tem o Outubro Rosa e tem o Setembro Amarelo, que é um mês para falar sobre suicídio. E eu sempre falo assim, o Setembro Amarelo não pega. E ninguém presta atenção porque não pega. Por que o Setembro Amarelo não pega? Porque uma grande maioria da população que se mata no Brasil hoje são índios, é a comunidade LGBT. Então, para você trazer isso, você vai ter que falar sobre os problemas dele. E falar sobre os problemas deles é trazer a negligência do Estado. Então, o Setembro Amarelo, ele não pega, entra ano e sai ano, e não há propaganda sobre o Setembro Amarelo. Então, por quê? Então, precisa a comunidade LGBT trazer essas questões, mostrar que essas pessoas precisam de apoio psicológico, de grupos de ajuda. São pessoas que muitos têm depressão, muita gente se mata, muita gente são posta para fora de suas casas. Então, os movimentos sociais, eles precisam agir em relação a isso. Tanto o feminismo como a questão do movimento negro. Eu tenho muita divergência com o movimento negro, mas eu também reconheço a sua importância. Eu acho que a gente tem que debater mais, refletir mais, discutir mais entre os negros. Às vezes eu sinto muita falta assim, de discussões de como se dá a nossa vivência, nossas relações de afeto. Né? Eu defendo muito uma escritora chamada Bell Hooks, né? Ela tem um texto falando Vivendo de Amor, que ela traz uma fratura muito grande que existe na nossa sociedade em relação de afeto por conta do período que nós vivemos de racismo, né? De escravidão, em que naquele período a gente não podia ter uma relação de afeto com nossos filhos, com nossos companheiros, porque a gente não podia ter marido e nem podia ter filho, porque muitas vezes muitos filhos eram tomados de suas mães. Então essa relação de afeto, ela foi toda, sabe, destruída, e a gente reflete isso hoje. Então a gente poderia buscar outros caminhos, mais discussões, mais pesquisa, mais trabalho, sabe? Então os movimentos sociais estão aí imprensados com essa nova lei. A gente não pode baixar a cabeça em relação a isso. Está ligado aí nos trabalhos do Congresso e intensificar mais as nossas atividades. Certo, me lembrei agora que nos grupos que eu faço parte, sobre os movimentos, né, negro,
Na verdade, nem são grupos de movimentos, né, organizados, são grupos de discussão mesmo nas redes sociais. E algumas pessoas traziam, logo no começo, essa discussão da solidão da mulher negra, né? E eu vi alguns homens, né, meio que querendo colocar a luta de lado, né, das mulheres nesse sentido. Ficou uma discussão bem interessante no grupo, mas a gente percebe ainda, né, que às vezes a gente levanta a nossa bandeira e quer deixar do outro lado. Isso para mim é hipocrisia sem tamanho, né? Se eu luto por causa racial, eu tenho que lutar pela causa do LGBT, pela causa das feministas e tudo mais, porque não tem diferença, né? São grupos discriminados na sociedade e a gente tem que dar a mão um ao outro e lutar junto, né? Porque se deixar uma luta do lado não faz sentido nenhum para só defender a sua. Nada, eu queria fazer agora um bate-volta contigo. Infelizmente, nosso bate-papo chegou ao fim. Poxa, muito uma pena. Mas eu vou fazer agora um bate-volta com você. Aí eu te dou uma palavra e você pode dizer o que subiu na sua cabeça, certo? Tá. Um sonho. Escrever um livro. Olha, vai ser lançado aqui na biblioteca em primeira mão, viu? Cantor. Olha, eu tenho uma relação estranha com a música. Sabe, eu não sou uma pessoa muito de música, não. Mas tem um cantor assim que eu gosto muito, que é Tom Zé. Eu adoro Tom Zé. Tem um disco, um álbum dele, é Se o Caso Eu Chorar. Quase todo dia eu escuto, eu acho maravilhoso. Cantora. Uma cantora? Deixa eu pensar. É assim, em homenagem ao Novembro Negro, da questão, eu falo Nina Simone. A mesma de Pierre. Escritor. Graciliano Ramos. Escritora. Clarice Lispector. Um herói. Meu pai. Uma heroína. Minha mãe. Um hobby. Um hobby. Escrever. Estou sempre escrevendo. Um resumo sobre família. Eu penso que a família é o seio principal ali, né, da sociedade. Não essa família só que todo mundo quer, essa família tradicional de homem e mulher, mas a gente pensar na família como um todo, até porque a gente sabe que no nosso contexto social de família negra, a gente tem muito a falta do homem, muitos homens aí morreram assassinados, né? Então tem muita família sem seus companheiros, muitas famílias também porque seus companheiros abandonaram, tanto homens como mulheres também. Então família é um elo assim, muito importante e fundamental para a construção social. Então, gente, é isso aí. Nata falou aqui do Novembro Azul. Na biblioteca, o outubro é azul e rosa, mas o novembro ele é negro, tá? Queria agradecer mais uma vez a sua presença. E agora eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para a nossa galera que está assistindo. Foi muito bom, gente. Eu nem sabia que seria assim, né? Mas eu espero que a gente venha refletir sobre o ser negro na comunidade, sobre o ser negro no contexto social, né? Sobre o nosso papel, que a gente venha ter um olhar mais crítico em relação às nossas vivências e que a gente venha nos valorizar a nossa cultura, né? E valorizar também o outro, não pensar que a luta do negro é criar uma barreira entre o negro e o branco, né? Porque, né, não é minha fala, mas diz assim, que o que define você como homem sou eu que sou mulher, né? Então o que me define como negra é a mulher branca, né? Então o que define o que eu sou é porque o outro, né, é uma questão do outro. Então a gente tem que pensar sobre as nossas relações sociais e tentar melhorar sempre. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e até mais. Espero ter contribuído. Muito.